Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais uma edição das nossas lives da Masterclass do Ensino Médio em Foco, da Editora do Brasil. Uma série que é pensada com muito carinho para apoiar e inspirar quem está em sala de aula no ensino médio, ou seja, você, meu querido professor, minha querida professora. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e hoje a gente vai conversar sobre a importância da língua portuguesa na formação dos estudantes do século XXI. Olha que tema poderoso e necessário. E eu quero te convidar também a conhecer todo o material da coleção Interação inteirinho lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Lá você vai entender muito mais sobre esse material, tem muitos dados, tem outras opções, tem outras disciplinas também para você dar uma olhadinha. Cola lá com a gente, tá bom? E a grande questão é: como ensinar leitura, escrita e argumentação em um mundo hiperconectado, multimodal, cheio de estímulos e transformações para todos os lados? Como a linguagem pode ser uma ponte entre a cultura e a cidadania? Essa é a nossa pergunta de hoje, e para essa conversa nós temos a alegria de receber a Nara Bital, que é professora de língua portuguesa e coautora da coleção Interação, Linguagens e Suas Tecnologias. Nara, seja muito bem-vinda, bom ter você aqui conversando com a gente hoje. Tá pronta para esse papo? Olá, Keller, boa noite, muito obrigada aí pela recepção, adoro participar dessas conversas com você e bora pro papo. Perfeito, perfeito. Antes da gente começar, deixa eu me dirigir completamente, totalmente, diretamente para você, meu querido professor e minha querida professora que está nos acompanhando. Meu papo é contigo. Lembra do seguinte, nós vamos emitir um certificado para você que se inscreveu para essa Masterclass pelo formulário de inscrição. Perdeu? Ai meu Deus, onde que está o formulário? Como é que eu faço? Segue a gente nas redes sociais, da Editora do Brasil, lá nas redes sociais, aqui pelo YouTube, lá no Instagram, dá uma olhadinha, porque o link sempre é postado por lá, e o certificado será enviado para o e-mail cadastrado, tá bom? Então, caso você tenha perdido de se inscrever, de ser cadastrado para esse momento, dá uma olhadinha no perfil da Editora do Brasil lá no Instagram, que você encontra o link de inscrição de todas as nossas próximas Masterclasses, para que você não fique sem garantir o seu certificado, afinal é uma formação, é uma masterclass. Então, cola com a gente, você merece esse momento e ele é pra você. Bora pro papo. Para começar, esse papo que a gente vai falar hoje, né, é sobre os muitos desafios e possibilidades da língua portuguesa que nós temos hoje. E assim, pode parecer que alguém fala, nossa, mas língua portuguesa não é a mesma língua, né? Mudou tanto assim. Sim, a gente vive num mundo que é cada vez mais digital,
que é muito veloz, que está marcado pela comunicação em redes sociais, que ela é diferente da comunicação falada, é diferente muitas vezes da comunicação escrita, né? É uma outra forma de comunicar utilizando a mesma língua. Então, como que a escola pode contribuir para desenvolver a competência comunicativa dos estudantes, sem ignorar essas novas linguagens? E claro, a gente sempre fica com aquela, né? Não, tem que respeitar o português, tem que manter o português. Então, como que a gente faz? Como que nós fazemos hoje para conseguir ensinar sem ignorar essas linguagens? Nara, me ajuda a entender essa questão. Bom, é importantíssima, né, essa questão de trabalhar a competência comunicativa sem ignorar as novas linguagens, né, e também pensando em várias mudanças que a gente está vivendo, assim, até mesmo a respeito da utilização da tecnologia na escola, né, mas, assim, pensar a princípio, numa forma de gerir, né, esse conhecimento novo e de gerir também essas novas tecnologias. O que a gente não pode, assim, esquecer é que a linguagem, ela é uma ferramenta, assim, essencial de comunicação e de interação mesmo, né, entre as pessoas. E o mundo, né, digital que a gente está inserido, ele traz, assim, perspectivas novas, né, a conexão rápida, a informação quase que instantânea, a proximidade que a gente tem, assim, né, em nível mundial. Então, a escola, ela deve estar atenta, sim, a essas possibilidades de uso dessas novas tecnologias e desses recursos digitais para, né, potencializar a competência comunicativa dos estudantes. E a gente deve, sim, utilizar esses recursos como um meio para chegar também, para engajar os estudantes, atrair, tornar o estudo mais significativo. Então, um livro didático eficiente, né, que contribui para isso, né, trazendo propostas, né, de atividades, com gêneros digitais. Na coleção Interação, por exemplo, da Editora do Brasil, a gente tem páginas wiki, produção de podcasts, sabe? Além disso, um trabalho com a linguagem de forma reflexiva, para pensar também sobre a linguagem de forma crítica, né? Por exemplo, o estudante, não levar, né, mas possibilitar um estudo a respeito de proliferação de fake news, de pós-verdade, né, uso ético nas redes sociais, tornar a utilização das novas tecnologias como forma mesmo de desenvolvimento de uma competência comunicativa para atuação em todos os ambientes de práticas comunicativas, né, de práticas sociais. Nos volumes, né, de interação, a gente tem uma série ali de recursos digitais que promovem essa aprendizagem, né, esse movimento da aprendizagem da comunicação, de forma efetiva e bem concatenada aí com a modernidade, sabe? É uma coleção que traz uma segurança para o professor mobilizar esses recursos tecnológicos de forma, assim, atrativa para o estudante. Então, eu quero, assim, dar um exemplo. Vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela, tá? Ok. Chegou? Ótimo. Perfeito. Essa abertura, né, de unidade, ela é do nosso volume 3 da coleção Interação de Língua Portuguesa, é a unidade 1, e a gente traz um convite à reflexão sobre a identidade do jovem, né, e o seu lugar no mundo. Então, Keller, a gente o livro propõe um percurso didático, uma trilha, para que o estudante possa ir refletindo sobre a utilização da linguagem, refletindo também sobre o lugar que ele ocupa, o seu posicionamento, como ele vai interagir com o outro. E o livro, ele vai dialogar também tanto com as linguagens, né, essa linguagem verbal, escrita, que está no livro, mas também ampliando os conhecimentos, trazendo recursos digitais. Aqui na imagem, né, de abertura, a gente trabalha com análise linguística semiótica, né, trabalhando os movimentos, né, assim, buscando compreender esses elementos da fotografia que caracterizam essa manifestação artística, né,
popular. A gente traz também aquele estudo das sensações, dos sentimentos, o que a imagem, né, desperta, e também analisando de uma perspectiva de fora, né, como para executar, né, esses movimentos, que personalidade, que atitudes, que habilidades, né, essa pessoa precisa ter, né, precisa ser competente. Então, a gente traz aqui, né, uma imagem de um passo de break, né, vocês me desculpem, não sei falar inglês, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a gente traz esse movimento, mas, ao mesmo tempo, a gente amplia essa comunicação, trazendo um infográfico digital interativo para o estudante compreender, ampliar esse conhecimento que ele tem da cultura, das culturas periféricas, né? Mobilizando aí a reflexão, a criticidade, a valorização desses saberes e desses conhecimentos tão importantes que fazem parte aí da nossa sociedade. Muito bom, que bacana. E que foto bonita, hein? Olha essa página, tem uma página muito bonita mesmo. Linda, Linda, linda. linda, linda. Eu gostei muito dessa proposta, porque realmente é como se, para chegar o conteúdo para o estudante, nós temos assim, com a utilização de um bom livro didático, como o que você é coautora, você consegue ter várias frentes para chegar no estudante, né, para trazer o conteúdo. Tem várias frentes para conseguir atingir o objetivo de ensinar aquela habilidade, né, de desenvolver. E é muito bacana ter um material que te apoia, que te traz essas questões. Acho que isso é muito legal. E aqui me puxa uma outra questão também, porque acredito que uma das maiores preocupações dos professores, das redes públicas, né, e aqui eu me incluo nesse ponto também, é como que eu posso fazer para garantir que o meu estudante, independente da origem, da realidade social, porque hoje em dia, em muitos locais, você tem meio que uma organização feita pelo próprio Estado, pelas próprias secretarias de educação, que normalmente são os estudantes próximos que vão para determinada escola. Mas você ainda tem as escolas centrais, né, nas cidades, que ainda vem gente de tudo quanto é canto ali. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos uma sala que tem gente de toda a origem, de toda a realidade social, de todos os pontos, com suas particularidades de relação com a comunicação, suas preferências, suas próprias subculturas, que hoje em dia ainda é presente, né? Especialmente quando a gente fala da rede pública, nós temos acesso a diversas dessas subculturas. Então, como é que eu posso fazer? De que forma que eu consigo garantir para que esse estudante tenha uma relação que seja potente, eu acho que é a palavra, com a língua portuguesa, algo que seja realmente significativo com essa língua, para sentir que a língua portuguesa, nossa língua, ela representa e pode ser utilizada como uma forma de expressão, como uma forma de se colocar no mundo, né? A importância de utilizá-la. Eu não tenho certeza se eu consegui ser claro nessa questão. Sim, conseguiu. Acho assim que fez um barulho? Fez, né? Não? Desculpa, gente. Eu aumentei o volume. Voltar um pouquinho. Bom, nós precisamos entender que o ensino ele é para todos, né? A educação ela precisa alcançar a todos, precisa chegar em todos os lugares e ela precisa ser inclusiva também, ela precisa abraçar a diversidade, né? E é por isso que a gente fala em acolhimento, né, das novas culturas juvenis, sabe? Trazer esse estudante para próximo da gente. Mas, voltando assim, né, olhando aí para o ensino da língua portuguesa, eu acho que, primeiramente, acima de tudo, sabe, a gente tem que pensar que os estudantes, eles devem não apenas conhecer a estrutura, né, assim, da língua portuguesa, eles precisam ter contato, se debruçar, estudar, e estar diante de um percurso didático que faça com que ele sinta que tem sentido, que tem significado o seu aprendizado, né? Então, por exemplo, quando nós vamos, né, assim, a abordagem, né, dos objetos de conhecimento ou dos conteúdos e matérias, né, que nós vamos trabalhar ali na sala de aula, a gente precisa mostrar para o estudante meios para que ele entenda como que as estruturas linguísticas funcionam e para que elas estão ali organizadas, né? Por que elas foram selecionadas. Então, por exemplo, propor movimentos ali, propor aprendizagens que o estudante possa refletir, né,
por que que em determinado título de notícia o autor optou por uma voz passiva verbal ou pela voz ativa? Por que que não, num artigo de opinião usou mais advérbios ou usou determinados modalizadores? Então, é fazer esses movimentos de reflexão na sala de aula para que o estudo faça sentido, em que ele possa atribuir mesmo esses significados ao seu próprio aprendizado, né? Os estudantes, eles precisam se entender que a língua portuguesa, ela é poderosa e rica, ela é, sim, um instrumento de cidadania, né? De acesso e de defesa do seu lugar, né? O seu lugar ali de fala. Então, a gente precisa relacionar o estudo dos objetos do conhecimento às realidades dos estudantes. Então, por isso que é importante ter em mãos, né, que o professor tem em mãos um livro didático que realmente acolha as diversidades, né? Uma coisa que o nosso livro faz é tentar, né, a gente tenta, e é claro, por que eu digo tenta, né? Porque o livro didático, ele se realiza ali na sala de aula, né? A gente entrega o material e ele acontece nas mãos dos professores, né? Então, quando o professor recebe o nosso livro, o professor, ele precisa fazer a mágica acontecer ali, né? Então, a gente entrega um material que a gente acredita ser um material potente e que tem essa capacidade, né, de mostrar para o estudante que ele fez parte dessa história, ele se identificar naquelas escolhas. Então, por exemplo, no estudo da literatura, né, o nosso material, ao abordar a literatura, a gente traz a literatura clássica, né, a gente traz aquele trabalho com os estilos e os gêneros literários, estilos de época, mas, ao mesmo tempo, promovendo um diálogo com a leitura contemporânea. Então, a gente trabalha a literatura, o olhar no passado, de olho no presente, né? Sentindo o presente e unindo para que isso faça sentido para o estudante e ele perceba a evolução da própria humanidade, sabe? Então, assim, mostrar para o estudante que o ensino de língua portuguesa, ele respeita, né, essa diversidade linguística, né, que é um ensino que mostra essa relação que a gente tem com o nosso próprio idioma como uma forma mesmo de se posicionar no mundo. Acho que é isso. Perfeito. Nossa, achei bonito demais, bonito demais. Porque isso é uma verdade. Quando você para para pensar, se nós não temos um domínio, se o estudante não tem um desenvolvimento, um domínio para compreender, para conseguir expressar suas ideias, né? Inclusive para grupos distintos, porque às vezes, né, o jovem ele tem uma facilidade em determinados termos, determinadas formas de comunicação que pertence àquele grupo que ele está inserido. Perfeito, comunicação se realiza ali, mas eu tenho outros grupos, eu tenho outras pessoas para me comunicar, eu tenho outros gêneros que eu preciso ter algum conhecimento para poder colher a informação dele, para poder utilizá-lo, poder me expressar em outros gêneros também. Então, quando eu me deparo com material como esse que você é coautora, que vocês construíram tão bem, que apresenta diversas formas, diversas possibilidades, reforçando novamente que não é para o estudante se dobrar a essa língua, mas na verdade utilizá-la, né, para realizar a própria potência, aquilo que ele tem para trazer para o mundo. Então é uma coisa que é muito bonita e que está presente na coleção Interação. Isso é importante deixar claro para o professor que está acompanhando a gente. Está presente aqui no Linguagens e suas tecnologias, né? Mas não tem muito tempo, Nara. Eu estava conversando com uma colega professora sobre a mesma questão de diversidade, como que eu abordo, como que eu desenvolvo e como nas obras de filosofia e de sociologia, que são obras que eu estou mais próximo, como professor de história e de filosofia, isso também está presente. Então, olha que campo bacana para os professores trabalharem no coletivo, né? Trabalharem juntos, saber que tem uma frente ali na linguagens que é basilar quando a gente pensa em educação, para desenvolver essa questão, talvez para trabalhar junto. Então, tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes, assim, e que é muito bacana conversar aqui com a autora, porque você percebe que essa ideia está presente desde o início, né? É ali que está a ideia. Ela está presente para ser utilizada. Isso é o que eu acho muito legal. Eu tô viajando ou faz sentido essa minha fala? Não, faz todo sentido. Inclusive, eu queria até dar um exemplo, posso, assim, Por favor, de como por que a favor. gente tenta trazer, assim, o estudante, provocar mesmo uma forma, assim, de
olhar para o cotidiano, as coisas, assim, o mundo acontecendo e eu estudando a língua portuguesa em função desses movimentos, né? Em função dos temas, dos fatos, né? Aqui, Keller, nessa atividade que eu trouxe como exemplo, do volume 2, né, de interação, a gente propõe um exercício de reflexão sobre comparação de títulos de notícia, né, das chamadas. A gente sabe que a leitura, ela, claro, começa pelo título, né? Você bate o olho ali e isso define muito se você vai continuar a leitura, não, né? Assim, as previsões, a expectativa que você vai criar em relação ao texto. E como os autores selecionam, né, as informações que vão ser colocadas no título, isso é fundamental. Então, a gente traz, né, assim, isso, Keller, está muito presente na coleção. Todas essas atividades, assim, de comparação, de reflexão das escolhas linguísticas, né, por que escolhi um termo, por que o autor escolheu um termo e não outro, aquela leitura da entrelinha, né? Então, aqui, a gente traz o mesmo fato, né, voltado aí para primeira mulher a cruzar o lago Titicaca, né, brasileira, conta, né, o desafio da travessia, e um outro título, né, da Patrícia Farias, a primeira mulher a completar o desafio do lago Titicaca, né? Então, assim, por que que em um título o nome da atleta não aparece? Né? Então, assim, essas comparações, elas são importantes a gente estudar de forma, claro, respeitosa, mas ao mesmo tempo para refletir sobre chamadas sensacionalistas, né? Análise de títulos de notícias que podem indicar, por exemplo, fake news, sabe? Então, assim, a gente vai desenvolvendo estratégias reflexivas e críticas no estudante para ele se posicionar diante daquilo que ele está lendo de forma ativa, sabe, assim, atuando mesmo e se perguntando, né, o tempo todo, por que determinada escolha, sabe? Então, assim, é esse exercício que a gente acredita que torna o estudante um estudante competente no seu idioma e que torna esse estudante um estudante engajado, crítico, sabe? E um estudante que cria, sim, não cria, né? Um estudante que desenvolve e valoriza o ensino, né, da língua portuguesa e o aprendizado da língua portuguesa. Perfeito, é um desenvolvimento para além da comunicação falada, para além daquela estrutura clássica de texto que é importante, mas para leitura de mundo Isso. mesmo, né? Para desenvolver uma leitura de mundo, uma compreensão maior. Por exemplo, eu dei uma olhadinha ali, eu vi que o segundo título de matéria, que é um pouquinho mais complexo, também é de um site provavelmente de natação. Então ele vai estar mais dedicado, Ah, né? Ele vai sim. estar um pouquinho mais Boa, completo, talvez. Então é legal boa. poder suscitar essas questões em sala, muito bacana. Boa, Keller, porque o estudo, né, da língua portuguesa, assim, na sala de aula, o estudo dos gêneros textuais, né, a gente busca também esse olhar para os contextos de publicação, né, o contexto, ele define muito o gênero, sabe, e também as escolhas, então, isso sim tem muito a ver, sabe o que você disse? Perfeito, perfeito. E eu gostei também que já é uma atividade, então os professores que estão acompanhando a gente podem entender um pouquinho do que espera, né? Que tipo de atividade que está ali proposta. E, novamente, essa é a potência de um bom material didático, né? Se o professor tem acesso Sim, a um livro didático bacana para estar com ele, você tem ali atividades propostas, são atividades que dá para você fazer na sala de aula, são atividades que você pode pedir para casa, são atividades que você pode escolher, né, quais você pretende trabalhar. Então, é como se você tivesse ali realmente um leque de possibilidades para a realidade que você tem. Então, se tem uhum, alguma coisa que precisa reforçar, você pode voltar àquela atividade, né? Você pode usar uma atividade de referência, talvez, para pegar sim, alguma notícia da tua cidade também. Então, tem muitas uhum, possibilidades que eu acho que é muito legal. E é nesse ponto que eu gostaria também de encaixar aqui uma próxima pergunta para você. Porque, pensando nos muitos desafios que os professores, no geral, têm hoje, né? Muitas escolas, longas cargas horárias, às vezes não tem tempo para desenvolver uma,
uma formação, né, dar continuidade à formação, ou ter uma formação um pouco mais complexa, uma atualização, muitas vezes acontece também. E os professores de português enfrentam todas essas dificuldades e muitas outras, como, por exemplo, as fake news, os clickbaits, né, as diversas notícias, os desafios quanto à língua portuguesa mesmo que nós temos hoje. E aí, aproveitando que você trouxe essa atividade, eu queria perguntar para você, como professora, como autora também, se tem alguma estratégia pedagógica, se tem algo que você percebeu que você acredita que funciona mais ou que tem funcionado para conectar esse estudante que nós queremos que esteja mais próximo da língua portuguesa, que esteja mais próximo da linguagem como um todo. Como que eu faço para juntar esses dois mundos que tem tudo a ver, mas que às vezes, pela realidade, né, pelas coisas que estão acontecendo, acabam um pouco mais separados do que deviam estar? Olha, Keller, as estratégias didáticas, assim, elas são muitas e depende muito da utilização que a gente faz delas, né? Dessas, porque às vezes a gente tem, assim, a mais simples de todas, a leitura de um texto na sala de aula, dependendo da forma como a gente aborda, como a gente entrega aquele texto para o estudante, da forma que a gente ativa o conhecimento prévio dele, como que a gente cria a expectativa de aprendizagem, né? Eu acho que uma estratégia muito importante hoje em dia é exatamente essa de criar a expectativa de aprendizagem no estudante, sabe? Então, assim, ser muito clara, né? O professor precisa ser muito claro na hora de abordar um objeto do conhecimento na sala de aula, mostrando mesmo para o estudante os objetivos. Olha, vamos aprender isso para chegar em um determinado ponto. Então, esse percurso, ele precisa ser muito claro. Então, uma coisa muito interessante é você mostrar a trilha para o estudante, sabe? Preparar. A gente, quando, né, assim, a gente vai fazer, a gente viajou, vai viajar, né? Vai fazer um roteiro ali de passeios. A gente não planeja, então, uma aula a gente precisa de um planejamento e compartilhar com o estudante esse planejamento, sabe? Compartilhar com ele esse percurso, sabe? Acho que também é importante a gente valorizar esse estudante e respeitar este aluno, considerando que ele é um falante de língua portuguesa, como todos nós, e que ele tem conhecimento sobre a língua, sabe? Então, assim, é abordar o ensino da língua portuguesa de forma assim que a gente considera o que o estudante sabe, mas a gente entende também que ele vai ampliar seus conhecimentos a partir de uma abordagem. Então, a gente precisa compreender que é por meio dessa língua portuguesa, né, que o estudante, ele namora, trabalha, ele faz amizades, ele se diverte, ele interage com os familiares. Então, assim, é interessante mostrar ao estudante essa capacidade que ele já tem de usar a linguagem, sabe? Essa forma que ele já possui, né, que ele já vem desenvolvendo desde pequeno. Então, assim, ao propor, por exemplo, uma atividade de mesa redonda, o professor, ele compartilhar com o estudante nessa atividade, a gente vai desenvolver aprendizagens de argumentação, de contra-argumentação. Então, é tornar o espaço da sala de aula um espaço de compartilhamento de ideias, de trocas, né, de saberes, e trazer o estudante também para dentro do seu planejamento didático, né, mostrando para o estudante o seu percurso. Então, uma estratégia também é escolher um bom material didático, sabe, Keller? Novamente, né? Sabe, novamente. Então, assim, a gente está meio assim no espiral, né? A gente sempre volta. Escolher um bom material didático é uma forma segura, sabe? Que a gente tem um caminho traçado. É claro que que o livro didático não é nunca uma camisa de força, lógico que não. Sim. E isso, algo que é muito bacana na coleção Interação, é que a gente preza pela autonomia docente, porque nós somos professoras, né? As autoras, todas são professoras, né? Então, a gente sabe como é importante a nossa autonomia, a nossa liberdade, né, de atuação. Então, Keller, estratégias buscar conciliar também aquelas, e sempre revisitar o passado, né? Estratégias que eu mobilizei nos anos anteriores, analisar aquelas estratégias, o que funcionou, o que não funcionou, como que eu posso modificar, sabe? E assim, considerar o estudante no percurso, envolvendo o estudante também
nas atividades, perguntando, conversando, dialogando, sabe? Essas metodologias hoje em dia ativas, né? Que o estudante também escolhe o que aprender, o projeto que quer desenvolver. Então, voltando, né? Vamos voltar naquela atividade que eu mostrei aqui como exemplo, né? Dos títulos. Os estudantes podem, por exemplo, pesquisar títulos de notícias sobre um determinado fato ali da comunidade e comparar. Eles podem escolher o fato, eles podem escolher o gênero textual, sabe? Então, assim, trazer o estudante, uma estratégia é trazer o estudante para perto, criar expectativa de aprendizagem, se preparar, né? Assim, conhecer bem o material que está mobilizando na sala de aula, sabe? Tudo Perfeito, isso. perfeito. Não, eu gosto bastante porque, como nós conversamos um pouquinho antes, né? Às vezes o professor está naquela correria, 2 escolas, 3 escolas, né? Várias salas. Pode ser que o professor fale, nossa, que hora que eu vou sentar para planejar? Eu sei que várias das instituições estaduais, das instituições públicas, têm aquele momento da hora pedagógica, mas que nem sempre é suficiente. Novamente, tem um Uhum, material de referência bacana, ele já tem um pré-planejamento para você trabalhar em cima. O que você faz é uma adequação para a realidade, uma modificação, que você pode mudar tudo, né? Que você pode isso. construir, pegar partes, né, do material e construir aquilo que é melhor para sua realidade, ou você pode seguir aquilo que está proposto. Isso é muito bacana. Realmente tem muita liberdade do professor e agiliza. A gente ganha tempo, a gente ganha qualidade. Isso é algo que eu acho que é muito bacana. E nós já voltamos. Perdão, pode falar, Nara. Não, eu só queria acrescentar, né, uma coisinha, quando a gente, né, quando eu comentei assim que é importante trazer o estudante para participar do seu percurso, né, que ele se torne consciente do que ele vai aprender. Aqui, na página, na abertura das unidades, né, da coleção Interação, Keller, a gente tem uma série de dicas, uma série de informações que o professor pode engajar o estudante. Então, já de cara, a gente tem um box, né, conexões que ampliando o repertório. Então, assim, mostrar para o estudante que ele pode ir além das propostas do livro didático, né, indo para essas indicações, sabe, que amplia o repertório dele. Então, a gente traz uma série de sugestões de leituras, de documentários, de livros, nessa imagem, nessa parte, né, que introduz aí os conhecimentos e que a forma como o professor aborda esse box na sala de aula é uma forma de engajar o estudante, de criar aí as expectativas de aprendizagem. E neste outro box que se chama, né, nesta unidade você vai, a gente tem a lista de todos os objetos de conhecimentos que são desenvolvidos na coleção. Lembrando que, né, na coleção não, desculpa, na unidade. Lembrando que é um trabalho, né, que é feito todo atrelado a uma temática. Então, o estudante, quando faz esse percurso, né, da unidade de leitura de trechos de romances, de poemas, estudo do estilo de época arcadismo, né, retomar os conhecimentos aí sobre preposições, ampliando, sabe, porque é esse o movimento que a gente faz no ensino da gramática, retomar os conhecimentos gramaticais, linguísticos, para ampliar e aprofundar, refletir sobre multimodalidade. Então, quando o professor abre a unidade, inicia o trabalho, a abordagem, né, de uma nova unidade, e mostra para o estudante, né, esse percurso, o estudante, assim, ele já sabe a trilha, né, ele conhece a trilha que ele vai caminhar e se sente mais seguro, sabe, Keller? É a questão, assim, da segurança mesmo do estudante nessa trilha. Perfeito, perfeito. Eu quero elogiar a quantidade de materiais de referência também que o professor pode escolher fragmentos, pode trabalhar na sala, ou que o estudante pode ir atrás, Sim. né? Eu vi ali 3 filmes, filmaços, 2 músicas, 2 livros, um pouco mais recente, outro mais clássico. Então, realmente, você tem ali diversos materiais, diversos caminhos para Uhum. seguir, né? E Muito aí, bom. assim, falar de uma estratégia também escolhida no livro, né, na coleção Interação, para engajamento dos estudantes no estudo da literatura, né, que é o que tem um lugar, assim, de destaque na obra, um lugar de destaque que a gente sabe que tem nas salas de aula também, que é o estudo da literatura na língua portuguesa. A nossa estratégia foi essa, assim, que eu já cheguei a comentar, que é olhar para o passado, para os estilos clássicos, comparando com o que é feito na atualidade. Então, a gente traz leitura igual essa unidade que eu abri, o arcadismo,
a gente traz leitura de textos desse estilo de época, mas a gente compara com o fazer literário da atualidade. Então, eu que sou professora, eu falo isso com muita paixão, com muita emoção, porque eu sei que uma boa forma de abordar esses conteúdos na sala de aula, gerando essa expectativa de aprendizagem, passando essa paixão, o aluno ele vai se envolver nessa aprendizagem. Sim, e você supera a barreira da linguagem e a barreira do tempo, né? Colocando ali outras Exatamente. mídias de interface até chegar a esse Aham. momento, a esse tema que você quer trabalhar. É É, uma ferramenta bem geniosa, assim, achei bem legal, genial. sim. Uma coisa muito legal também, eu sempre estou lembrando de coisas legais do livro. No ensino de literatura também, a gente traz em todos os volumes uma linha do tempo dos estilos literários, com os principais, uma linha do tempo bem multimodal, bem atrativa. E quando a gente estuda ali na unidade determinado estilo, há uma indicação para o estudante ir naquela linha do tempo para reconhecer aquele estilo dentro do Onde que ele tá? todo. Aí ele sabe para onde ele vai, ele revê o que ele viu, por exemplo, ele está no segundo ano, né, na segunda série, ele vai rever esses movimentos que ele viu no ano anterior. Então, assim, tá uma coleção muito cuidadosa nas estratégias, né? A gente lançou mão de estratégias como professoras, né? Aquelas estratégias que a gente acredita, né, que tem potencial na sala de aula. Que bacana, que bacana. Deixa eu aproveitar esse momento para conversar direto com o professor, com a professora que está nos acompanhando aqui. Tá vendo que a gente está apresentando um pouquinho mais do material? Quero propor para você, professor e professora, uma novidade, uma outra forma de você conhecer e se relacionar com os nossos materiais. Porque esse ano a Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp chamada Pergunte ao Livro. É no WhatsApp, gente, não tem que entrar em outro site, não tem que baixar um aplicativo, nada disso. Entrou no WhatsApp, você manda uma mensagem para o número 11 94219 7835, e eu repito, 11 94219 7835, mandou uma mensagem, informa lá qual que é o livro que você quer saber mais, que você quer conhecer um pouco mais. Lá você fala coleção e interação, linguagens e suas tecnologias. Colocou isso para a ferramenta vai te conectar diretamente com o material. Ou então é como se você estivesse realmente conversando com o livro. Você pode perguntar que atividade disponível que tem, o que que você está falando sobre tal tema, aonde que tá, que página que tá tal conteúdo, quais competências são abordadas, me dá um resumo do capítulo X. Enfim, são muitas, muitas opções de uso dessa ferramenta para que você conheça mais do material. Às vezes você não tem tempo para ler o livro inteiro, porque são bons livros, é uma boa coleção, são 3 volumes, né, que está ali disponível para você. Às vezes você não tem tempo, mas você quer conhecer, você pode perguntar ao livro. Fica aqui como opção para você se relacionar mais com esse material e fazer uma escolha mais consciente, né? Tenho certeza que isso vai te ajudar muito na hora de escolher qual que é o material que vai te acompanhar ao longo dos próximos anos. Voltando para o papo aqui, junto com a Nara, eu quero puxar uma outra questão que é justamente para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as propostas da coleção Interação Língua Portuguesa, né? Um pouquinho mais sobre esse material. E aí eu quero puxar novamente a questão do diálogo, porque uma das barreiras que todos os professores têm ou terão mais cedo ou mais tarde é justamente como que eu encaixo no diálogo com a juventude. Vou contar um rápido caso particular. No período que nós estávamos na pandemia, que nós estávamos afastados, eu percebi que foi como se eu tivesse envelhecido 10 anos, assim, no mínimo 5. Porque como eu não estava tão perto da juventude, eu sinto que eu não acompanhei o desenvolvimento dos meus estudantes e da juventude na minha região mesmo. Eu perdi um pouco aquele compasso. Então, quando eu voltei, tinha, né, dialetos, trejeitos, questões, pontos, uma questão de timing mesmo na conversa, no diálogo com eles, que eu senti que eu tinha perdido um pouco. Lógico, corri atrás, voltei a me conectar da forma como eu consegui, mas essa é uma questão. O diálogo com os jovens, o diálogo com os temas contemporâneos, é uma questão que os professores podem ter dificuldades, e novamente, o material vai auxiliar, trazendo questões que são comuns à juventude, porque tem toda uma pesquisa, nossos autores pesquisam, acompanham, compreendem, né, diversos aspectos da juventude, sempre com foco na educação. Então, como que a obra vai dialogar com a juventude, com os temas que estão aqui, né, que são temas contemporâneos importantes? Olha, Keller,
a gente busca esse diálogo, e eu acredito, assim, e eu acho que eu vou falar, assim, pelas outras autoras também, né, vou trazê-las aqui para esse momento, porque eu acho que a gente está bem de acordo com o que eu vou dizer. A seleção de textos, sabe? Nós tivemos, assim, um cuidado muito grande em realmente pesquisar, fazer uma curadoria mesmo, a respeito dos interesses dos jovens, sabe? Até mesmo porque nós vivemos isso que você viveu, sabe, Keller, né, de estar, né, assim, de ter passado, né, também por esse momento aí de pandemia. Então, a gente buscou fazer uma curadoria de textos, sabe, que engajasse os estudantes, sabe? Então, assim, para propor esse estudo, né, dos textos clássicos, por exemplo, a nossa estratégia de trazer sempre esse diálogo, né, o passado e o presente, é trazendo esses textos que são produzidos, né, na atualidade, textos que realmente dialoguem com o estudante. Então, a gente vai ter, por exemplo, textos da Amanda Gurgel, sabe, textos de autores que a garotada se identifica, que a garotada gosta, e ao comparar esses textos com autores mais clássicos, o estudante olha para aqueles textos com um olhar mais sensibilizado, né? Então, assim, a gente tem Iris Figueiredo, Ferrez, sabe, no nosso material. Então, Machado de Assis, claro. Então, para fazer uma leitura potente de Machado de Assis, por exemplo, a gente traz um texto mais leve, um texto mais próximo do estudante para fazer esses movimentos assim de comparação e de identificação. Então, é reconhecer as necessidades desses estudantes, sabe, conhecer esse estudante. Nós pesquisamos muito sobre esse perfil do estudante do século XXI, seus interesses, seus gostos, né, para realmente oferecer e trazer sessões também diferentes para o material, sabe? Então, há uma sessão na coleção Interação que traz uma modernidade, um ar moderno, sabe, para a coleção, que é muito bacana, que é a sessão de pensamento computacional, voltado para o estudo da língua portuguesa, sabe, Keller? Então, a gente trabalha dimensões do pensamento computacional, sabe, para estudar a língua portuguesa, né, para contribuir com a interpretação de textos. Então, isso causa engajamento, isso traz o estudante para mais próximo do livro, sabe? A escolha desses temas, sabe, é muito importante, né? A gente trabalha os temas contemporâneos para que o estudante, assim, possa refletir sobre questões voltadas para a autoestima, para o amor, sabe? Para as fake news, a inteligência artificial, o mercado de trabalho, né? Há propostas de atividade de pesquisa de profissões, sabe? Sobre carreiras, sabe? Então, assim, a gente quis conhecer esse estudante, a gente buscou identificar esse perfil do estudante para realmente propor uma trilha de aprendizagem que fosse significativa para ele, que dialogasse mesmo com esses jovens, que eles se sentissem representados no livro didático também. Então, é um livro muito jovem por causa disso, por causa dessa escolha de textos, por causa dessa escolha de temáticas, pela articulação das atividades também, para as atividades de performance do estudante, para as atividades de autoavaliação. Há uma sessão toda voltada para a autoavaliação do estudante, para que ele possa, assim, refletir sobre o percurso que ele trilhou. Então, o estudante, ele se vê no livro didático. Então, acho que essa foi uma boa estratégia, trazer o estudante para dentro do livro, seleção bacana de textos, né, com curadoria, e um trabalho muito significativo em torno dos temas contemporâneos, né? Perfeito, e é um livro muito bonito também, ele é bem atrativo aos Lindo, olhos, ele tá lindo, muito bacana. muito Fique aí bonito. à vontade, professor, para dar uma olhadinha, PNLD Ensino Médio.editoradobrasil.com.br, consegue baixar os 3 livros e os demais livros que estão lá também presentes, para você dar uma olhada, se relacionar, compreender um pouquinho mais, folhear. É um livro que, uma coisa que eu gostei também é que ele tem muitas atividades. Tem muitas atividades de todos os tipos para você Sim. realizar. Atividade de fixação está lá presente também, atividade Uhum. de pesquisa está lá presente para você trabalhar, para você desenvolver. Isso é algo que é muito legal. E tem sempre
essa proposta e esse questionamento, né? E aqui eu quero aproveitar, porque muitos dos textos, como eles estão colocados, eles são convidativos para o estudante, mas eles são questionadores também. Do tipo, estudante, me dê tua opinião, tá aqui. Tem essa imagem, tem esse texto, tem essa situação. O que que você está sentindo? O que que significa isso para você? Né? Tem muitas propostas assim que são bacanas. E novamente, professor, você escolhe, né, qual você vai utilizar, você adapta isso para sua realidade também, não tem problema. Mas ela levanta muito essa ideia do você já falou, né, um pouquinho antes aqui, sobre a proposta do estudante ser protagonista, crítico, consciente, né? E aqui eu quero uma pergunta que ela vai até para um ponto um pouco pessoal, talvez, mas como que você vê a língua portuguesa desempenhando um papel nesse processo de tornar o estudante crítico, consciente, né? Especialmente quando a gente fala do contexto do século XXI, desse momento que nós estamos vivendo, e porque muitas vezes, de maneira errada, tem aquela visão de que a estrutura clássica da língua, né? Os livros clássicos, mas eu tô falando da atualidade, eu tô falando do passado, e não, a gente tá falando justamente de protagonismo, né? De ser crítico, da consciência estar aqui presente. Como que você vê isso? Qual o papel da língua portuguesa nesse quesito? Então, Kelly, na aula de língua portuguesa, nós estamos estudando as estratégias linguísticas, né? Estamos Uhum, estudando como construir os textos, como ler os textos de forma crítica. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? Mesa redonda é uma atividade, uma estratégia ou um debate regrado, acho que o debate regrado é mais fácil de uhum, explicar, que nós temos essa atividade no Interação. É uma atividade que pode ser desempenhada em qualquer componente curricular, você concorda? Né? claro. Você já deve ter feito um debate regrado, né, na Já, sala de já em aula. Os filosofia alunos adoram aconteceu. fazer, né? Eles gostam, eles se envolvem. É, na aula de língua portuguesa, o estudante vai refletir sobre os movimentos argumentativos, sabe? Ele reflete sobre a construção de um argumento, de um contra-argumento, né, da seleção, da escolha linguística. Então, é o momento de estudar o gênero, sabe? É o momento de estudar Uhum, para colocar em ação, sabe? Então, assim, nós acreditamos que essa capacidade, né, do estudante de ser protagonista, de ser crítico, está intimamente ligada ao conhecimento que ele tem da língua portuguesa. O desejo que nós temos, assim, de fazer, que o estudante ele saiba ler e entender o que ele está lendo, sabe? Assim, inferir, interagir com o texto, questionar, acionando, contradizendo. Então, é na aula, né, de língua portuguesa que a língua portuguesa se torna um objeto de conhecimento, se torna um recurso, né, assim, de aprendizado mesmo, e esse momento para que ele se torne cada vez mais protagonista, para ter um desempenho ainda melhor no debate regrado, por exemplo, no componente curricular de filosofia, né? genial. Sabendo construir os seus argumentos, né, na aula de língua portuguesa. Genial, genial. E olha que trabalho conjunto, fica uma dica aí, mais uma possibilidade de trabalho conjunto de um projeto para a escola. Muito bacana, gostei, gostei muito. Porque, novamente, né, é a linguagem sendo apresentado como um instrumento de ação no mundo, de ação social, de expressão da identidade, né? Para que você organize seu pensamento, isso é um ponto muito importante, viu, gente? Linguagem ela é importante para você desenvolver, justamente para organizar seu próprio pensamento, a forma como você está se colocando no mundo. E como a minha pergunta agora vai justamente para esse caminho. Como que aparece nos temas, textos e nas propostas das atividades do livro justamente essa linguagem ativa para o mundo, né? Você já disse a possibilidade do debate regrado. Que outras formas que a gente tem ali que pode auxiliar o estudante para se expressar, né? Para se colocar? Uhum. Como que isso está posto no material? Então, Keller, as 10 competências gerais lá da educação, né, assim, elas estão muito bem desenvolvidas na coleção Interação, Perfeito. sabe? Então, assim, a gente traz todas aquelas competências de forma muito trabalhada, né? Desde a valorização da arte, da produção artística, porque na coleção o estudante ele não só vai fruir os textos, mas ele também vai se posicionar como alguém que produz os textos.
Então, a coleção, ela tem algumas sessões que que são sessões de mão na massa, sabe? E vou dar aí o primeiro exemplo, a literatura viva. Esta sessão é uma sessão dedicada à produção de textos literários e artísticos, sabe? Então, o estudante, ele vai... E isso é uma ação social, né? Tornar a arte acessível, sabe? A todos. Todos podendo produzir arte, consumir arte, divulgar arte, compartilhar arte. Isso tudo a gente propõe para os estudantes. Então, ele promove o livro, Interação, ele traz a linguagem como instrumento, sim, de ação social em diversas sessões. Literatura viva, uma delas. Mas a gente tem outra, né, que se chama Eu, Você e Todo Mundo. Eu até tenho para mostrar exemplos, posso? Vamos lá, por favor. De novo. Então, Keller, pensando aí, né, no ensino de língua portuguesa e o trabalho, né, da língua portuguesa e do livro didático como um instrumento ali para facilitador, né, mediador de construção de aprendizado e de promover, né, atitudes, né, do estudante, a gente tem também essa seção na coleção que se chama Eu, Você e Todo Mundo, que propõe atividades assim bem ativas, sabe? Atividades com metodologias ativas, sabe, baseado em projetos, bem legal. Aqui nessa proposta que eu trouxe de exemplo, é um quiz, né, que depois que o estudante ele teve ali a oportunidade de refletir sobre a importância de cuidar e gostar de si, né, ele se envolve com seus colegas, uma atividade colaborativa, para produzir um quiz para testar conhecimentos, né, e aí há todas as instruções de produção, planejamento, compartilhamento, revisão, sabe, e o estudante tendo condições de colocar mesmo a mão na massa e percebendo também a importância da sua ação na sociedade, né? Porque ele cria quiz de temas que estão próximos da sua, né, da sua cultura ali, que são importantes para o estudante aprender. Gravidez na adolescência, amizade, namoro, escolha da profissão, as doenças, né, sexualmente transmissíveis, e isso o que vai criar, né, assim, um repertório para o estudante, ele vai se tornar mais ativo, mais informado, né, sobre os assuntos e os temas, e essa sessão é uma das sessões do livro Interação que promove, né, que possibilita esse protagonismo e essa ação do estudante. Outra sessão, né, do livro é essa que se chama Você em Ação, que também, como o próprio nome, né, diz, é uma sessão voltada mesmo também para o estudante agir de forma coletiva com um tema também, né, um tema contemporâneo. Essa atividade que eu trouxe aqui de exemplo, os estudantes eles vão pesquisar sobre a presença feminina no mercado de trabalho, sabe? Pesquisando sobre esse tema, buscando comparar, né, se há ou não disparidade de salários, se é uma carreira, né, que conta com um número significativo de mulheres, sabe? Então, assim, são essas propostas que vão fazendo diferença no percurso de aprendizagem e vai engajando o estudante, mostrando que ele tem condições de transformar a sociedade, sabe? Essa outra também é a proposta de mesa redonda, Eu, Você e Todo Mundo, quando o estudante ele reflete, né, sobre o individualismo e o meio ambiente. Então, assim, é isso. Nossa, metodologias ativas completamente presente ali para o dia a dia do Sim. professor, né, para trabalho, explicando bonitinho. Esse é outro ponto que é importante falar, que muitas vezes o professor não se sente seguro porque não conhece. A nossa formação já está defasada, né? Às vezes não tem tempo para se formar novamente. E o material explica tudinho, né? Tá aqui o Tudo. passo a passo, como fazer, por que fazer, qual que é o objetivo quando se alcança, porque tem também ali o manual do professor que tem muitas vezes, né, essa discussão com o professor, essa conversa do porquê que determinadas ações são feitas. Então, é algo para deixar o professor muito seguro também no trabalho. Que bacana. Que bacana, muito legal, gostei demais. Já está quase dando o nosso horário, Nara, mas eu acho que a gente conseguiu apresentar para o professor um pouco mais sobre a importância, né, a importância da língua portuguesa quando a gente fala para poder potencializar mesmo o estudante, para a expressão dele, na formação do estudante no século XXI. É essencial,
de todas as formas, que ele conheça, que ele domine, né, as diversas possibilidades e expressões da língua portuguesa no geral. E também a gente conseguiu apresentar bastante do material que acho que está aqui para auxiliar o professor, né, que é a coleção Sim. Interação, Linguagem e Suas Tecnologias. Mas eu não posso encerrar esse momento aqui sem que você tenha o seu momento também para se dirigir ao professor, à professora que está aqui acompanhando a gente, como autora, como professora, como alguém que utiliza o material. Acho que é muito bacana que você possa ter essa fala diretamente para o professor. Fica à vontade. Bom, Keller, a gente tentei trazer assim pontos, né, que nós autoras consideramos importantes, né, na coleção, mas a gente sabe assim que é um recorte, né, e eu convido os professores, né, convido a folhear, a buscar, a baixar os livros, sabe, e analisá-los com esse olhar assim de quem está lendo e vendo um material que foi feito de professor para professor, sabe? E um material assim sensível, um material democrático, um material que respeita as diversidades, que promove a inclusão social, sabe? É um material que foi assim cuidadosamente pensado para estar em cada cantinho do país, né? Em cada espaço aí de aprendizagem, mas a gente sabe assim que esse material ele quando chega, né, nas mãos do professor, ele vai ser transformado porque a gente preza pela autonomia, pela liberdade, né, pelo protagonismo do professor também. Então, assim, são recortes que nós fizemos, né, hoje, que eu trouxe aqui, mas o livro é muito mais, né, do que isso, assim, é um trabalho, assim, árduo, né, muito material, e foi feito com muito carinho, com muita dedicação, e eu deixo mesmo esse convite para que olhem para esse material, né, com o olhar, assim, de um professor que realmente quer transformar as suas aulas em aulas potentes. E o nosso material pode contribuir efetivamente com esse objetivo. Perfeito, perfeito. Nara, muito obrigado pela sua participação, viu? É sempre muito bom conversar com você, conhecer melhor a proposta tão potente que esse material oferece para a língua portuguesa, para os professores que estão aqui presentes. Eu acho muito legal quando você lembra que é na sala de aula, né, que o livro se realiza, é lá que ele se completa, porque ele se completa com o professor, que é um coautor, no fim das Uhum, contas, né, ali no cotidiano, no dia a dia, e é uma alegria poder conversar diretamente com a autora e entender um pouquinho qual que é a proposta, qual que é a ideia, porque às vezes o livro chega e a gente não consegue, pela correria mesmo, entender a proposta do livro, né? E quando tá aqui uhum, conversando com você, isso é muito bom, muito legal entender, dá até um quentinho no coração e nas possibilidades da educação para amanhã. Muito isso. obrigado, viu? E a Editora do Brasil, assim, ela tem um canal muito aberto também para falar com o professor, né? Então, a gente, nós convidamos mesmo assim, os professores que, assim, acione esses canais na dúvida, né, assim, para explorar, né, as potências, quando esse material chega nas escolas, claro, né, pedir esses auxílios, essa mediação, porque a coleção, ela chega na escola, não é que tudo terminou, né? A relação continua, uma relação que vai durar durante 4 anos, né? O livro vai ficar na sala de aula 4 anos. E o bom de estar na editora, de saber, é que a editora vai acompanhar esses professores nesse percurso, sabe? Por causa desses canais aí que estão abertos, né, para os professores. Perfeito. É um diferencial mesmo. E chega nos autores, viu? Viu, professores? Se Chega, precisarem, tiver alguma questão, chega nos autores, chega chega em sim. todo mundo para a gente entender, né? E ouvir as dores, as necessidades do professor é sempre importante, além de que auxilia para o futuro, né? Para as próximas construções, para os próximos materiais. É isso, Nara. Muito obrigado, viu? Agradeço muito. Isso. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, né? Espero que seja Até em a breve. próxima. Eu também, concordo. É sempre muito bom. E é isso, chegamos ao fim de mais uma Masterclass. Mas antes de encerrar, eu tenho alguns recadinhos para você que está acompanhando a gente aqui, viu? Primeiro recado, para você que foi muito ligeiro, muito esperto e se inscreveu pela página de cadastro, a Editora do Brasil vai te enviar um certificado para o e-mail que foi cadastrado. Porque esse momento que nós estamos aqui, esse momento de conversa é uma formação. Você saiu daqui com propósito de atividade, você já saiu daqui com ideias, você saiu daqui com posturas atitudinais com referência à cultura brasileira, à língua portuguesa, a gêneros textuais, né, a como utilizar em sala. Então é uma formação.
Você está aqui conosco, você merece o seu certificado, tem que se inscrever para poder chegar para você, né? Segundo recado, para você acessar, por favor, vai lá, dá uma olhadinha, gostei. Achei o material legal, conversei aqui com vocês, entendi o que a Nara propôs, gostei. O que que eu faço para conhecer? Vai no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, porque lá você consegue conferir o livro Interação, Língua Portuguesa e Interação Redação, e tem diversas outras obras. Já dá até para você mandar o link para o colega de uma outra disciplina. Sabe aquele colega que você sempre tem vontade de trabalhar junto com ele? Professor de Química que eu acho muito legal e eu tenho vontade de ter algum trabalho com ele, em conjunto, um projeto. Já manda para ele também, porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma pontezinha ali bem legal, um projeto bem bacana para vocês fazerem juntos, desenvolver juntos. Por quê? Porque essa obra ela é viva e ela vai ser a sua parceira. Quem sabe, né? Se você escolher a gente para estar contigo, essa obra vai ser sua parceira pelos próximos 4 anos, como a Nara falou aqui. Então, que sejam 4 anos de interação, que sejam 4 anos de cuidado, de acolhimento, de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Essa é a proposta. E, por fim, não se esqueça de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais para saber sobre a programação completa das próximas aulas. E aí você pode olhar lá e falar assim, olha aqui, vai ter uma masterclass em breve que é a cara do meu colega professor. Manda para ele o link para que ele possa estar conosco, ganhar o certificado por essa formação também. Certo? Muito obrigado, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acessa a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.